Imagina você, viúva ou viúvo, recebendo uma pensão por morte que é essencial para pagar remédio, aluguel, mercado e ouvindo todo mundo dizer: não casa de novo, senão você perde a pensão. Se casar de novo, o INSS corta pela metade. A pensão some se arrumar outra pessoa. Resultado: medo de recomeçar a vida. Culpa por pensar em um novo relacionamento e uma dúvida que ninguém responde com clareza. Afinal, se o viúvo casar de novo, a pensão por morte cai pela metade, some ou continua do mesmo jeito. Fica comigo até o final, porque em poucos minutos você vai entender, sem juridiquês, duas coisas que mudam tudo. Primeiro, o que a lei realmente diz hoje sobre pensão por morte e novo casamento. Segundo, em quais situações o valor da pensão pode cair sim, mas não por causa do novo casamento, e sim por regras da reforma da Previdência e quantidade de dependentes. No final, você vai saber separar medo, boato e realidade. Vamos direto à pergunta: casar de novo faz a pensão cair pela metade ou acabar? Resposta clara: não. A legislação atual do INSS não prevê corte ou cancelamento da pensão por morte só porque o viúvo ou a viúva casou de novo ou começou uma nova união estável. Sites especializados em previdência reforçam isso. O benefício é concedido por causa do óbito do segurado e da dependência econômica naquele momento, não por causa do seu estado civil no futuro. Um novo casamento não apaga o fato de que seu cônjuge faleceu e que você tinha direito à pensão naquela data. Por que, então, tanta gente ainda acredita que casa de novo perde a pensão? Tem três motivos principais: confusão com regras antigas de outros regimes, principalmente pensão militar, em que já existiram normas cortando pensão de viúva que se casasse novamente. Mudança de regra da própria pensão por morte com a reforma da Previdência, que reduziu o valor base para novos casos, e muita gente acha que isso tem a ver com casamento novo. Boato de cai pela metade se casar, que nunca esteve escrito na Lei 8.213/91, mas se espalhou tanto que muita gente repete como se fosse verdade. Na lei do INSS, hoje, os motivos para a pensão por morte parar ou diminuir são outros, como fim do prazo de duração da pensão para cônjuge mais jovem, perda da qualidade de dependente, revisão de cálculo por causa de regras da reforma. Mas casar de novo não aparece na lista de motivos para cortar pensão no regime geral do INSS. E o valor muda se casar? De novo, a resposta é não por causa do casamento em si. O que mudou foi a forma de cálculo da pensão por morte para quem se tornou pensionista depois da reforma. A regra geral hoje é 50% do valor que o segurado recebia ou teria direito, mais 10% por dependente, até o máximo de 100%. Isso significa que se só tiver um dependente, a pensão é 60% do valor. Com 2 dependentes, 70%, com 3, 80%, com 4, 90% e com 5 ou mais, 100%. Essas cotas extras de 10% acabam quando o dependente perde essa condição. A lei ainda diz que esses 10% não se redistribuem para os que ficam. Então, a pensão diminui quando o dependente sai. Mas, de novo, isso não tem nada a ver com o viúvo casar de novo, e sim com a saída de dependentes ou com a duração do benefício por causa da idade do cônjuge na data do óbito. Agora, deixa eu encaixar aquele recado rápido dos produtos, porque sim, isso tem a ver com sua realidade. Quando a gente fala de pensão por morte, medo de perder o benefício e recomeço de vida, a gente está falando de alguém que muitas vezes passou anos trabalhando pesado, inclusive como vigilante, de noite, em posto de risco.
o que entra diretamente na discussão de aposentadoria especial e no tema 1209, e hoje depende desse dinheiro para sobreviver. Pensando nisso, eu separei aqui embaixo alguns itens que ajudam na organização da sua vida financeira de pensionista. Uma pasta ou maleta para guardar certidão de óbito, concessão da pensão, cartas do INSS e contra-cheques. Um caderno ou planner para anotar vencimentos, reajustes e eventuais revisões de benefício. E um pequeno cofre ou caixa com chave para manter documentos e cartões com mais segurança. Se fizer sentido para você, é só clicar nos produtos que aparecem aí na tela ou na descrição. Voltando à pensão e ao novo casamento. Tem alguns pontos finos que vale você saber. Quem recebe pensão por morte do INSS pode casar de novo, no civil ou união estável, sem perder automaticamente o benefício. Isso vale para viúvo e viúva, desde que a pensão seja do regime geral e o óbito tenha ocorrido sob as regras atuais. A lei não manda reduzir a pensão pela metade se houver novo casamento. O valor da pensão segue as regras do cálculo original e pode mudar por outros fatores, não por causa do casamento novo. O que existe, sim, em alguns casos, é a proibição de acumular duas pensões por morte integrais. Se você já recebe pensão de um cônjuge falecido e, anos depois, esse novo cônjuge também falece e você teria direito a outra pensão, a regra é que você talvez tenha que optar por uma ou, em alguns casos, receba uma integral e outra parcial, conforme os limites de acumulação. Mas isso já é outro assunto, ligado à acumulação de benefícios, não ao simples ato de casar de novo. Agora eu quero te ouvir. Comenta aqui embaixo. Você ou alguém da sua família recebe pensão por morte e morre de medo de casar de novo por achar que vai perder tudo? O maior medo aí é perder a pensão inteira, ter ela cortada pela metade ou não poder somar com uma aposentadoria própria. Com base nos comentários, eu posso gravar um próximo vídeo só explicando quando dá para acumular pensão com aposentadoria ou pensão com outra pensão e quando a lei manda escolher. Para fechar, guarda estas 4 ideias-chave. No regime geral do INSS, a legislação atual não diz que o viúvo ou a viúva perde a pensão por morte, nem que o valor cai pela metade só porque se casou de novo ou começou nova união estável. O valor da pensão pode ser menor hoje em relação ao passado por causa da regra de cálculo criada pela reforma da Previdência e pode diminuir ao longo do tempo quando dependentes deixam de ter direito, mas isso não tem ligação com o novo casamento. A pensão por morte ainda pode ter prazo de duração, especialmente para cônjuge mais jovem, de acordo com a idade na data do óbito e tempo de contribuição do segurado. Quando esse prazo acaba, a pensão cessa, independentemente de a pessoa ter casado de novo ou não. A confusão, casar de novo perde a pensão, vem muito de regras antigas e de outros regimes e de boato. No INSS comum, a mensagem é outra. Você pode reconstruir sua vida afetiva sem, por isso, perder automaticamente um direito que foi conquistado pela contribuição do cônjuge que já se foi. Se este vídeo te ajudou a perceber que o verdadeiro risco da sua pensão não é amar de novo, e sim não conhecer as regras que valem para o seu caso, então ele já valeu o seu tempo. Agora eu te peço, se inscreve aqui no canal Informação e Cidadania, deixa o like, comenta se você ou alguém que você conhece deixou de casar por medo de perder a pensão e compartilha esse vídeo com outras viúvas e viúvos, porque quando a informação certa vence o boato, muita gente volta a ter coragem de ser feliz sem abrir mão dos seus direitos.